Olá, tudo bem? Essa aqui é a jornada da leitura do livro de Jeremias. Hoje é o dia do capítulo 19, do capítulo 20. Esse é o canal São Mondumentos, meu nome é Eduardo. E para começar, capítulo 19, versículo 5, diz assim, Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos, e esses eram oferecidos a Baal, coisa que eu não ordenei, da qual eu nunca falei, nem jamais me veio à mente. Olhe esta atitude de um povo. É um absurdo. Óbvio que a gente tem que ler a Bíblia levando em conta o contexto social, o contexto histórico, enfim, são vários os fatores. Mas o que nós observamos é que dentro do contexto bíblico do nosso Deus, nunca foi dito para que houvesse, obviamente, um tipo de sacrifício humano. Não existe isso. Agora, o ponto aqui é, mesmo sabendo que não deveria agredir o seu próximo, houve momento na história de Israel, a Bíblia narra isso, como eu estou mostrando, o profeta Jeremias traz isso de uma maneira muito escancarada, mostrando um pecado extremo do povo, a ponto de oferecer seus filhos a um Deus estranho ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E nesta situação toda, o que nós vemos é que Deus se manifesta dizendo: o que vocês estão fazendo? Eu nunca falei para vocês fazerem isso. E é óbvio que não, tanto que eles não estavam fazendo esse sacrifício a Deus, estavam fazendo esse sacrifício a Baal, que era um dos deuses dos povos pagãos que viviam na região, por exemplo, onde Israel estava naquele exato momento. Agora, a situação toda, quando nós lemos isso, e o que nos mais deixa impactados, eu diria, é o fato então da desobediência ter chegado a um nível a ponto de fazerem, primeiro, adoração a outro Deus e segundo, sacrificarem filhos, o sangue do sangue deles, para esse Deus. Olha só, era uma coisa extremada. Não, você para e pensa, como que eles chegaram nesse nível? Então, esse é o ponto. Eles chegaram a essa atitude errada num nível extremo, dentro do que a gente pode enxergar nos dias de hoje, mas para aquela época também era extremado dentro da ordenança verdadeira de Deus. Então nós vemos que esse povo se corrompeu de tal maneira que arrebentou todas as regras, todos os princípios, toda a forma social, inclusive daquela sociedade, daquele povo estabelecido, para fazer algo que estava totalmente contrário à vontade do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Agora, veja o versículo 6 desse capítulo 19, ele diz assim, por isso, ou seja, por conta dessa atitude de vocês, certamente vão vir dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão esse lugar de Tofet ou de Ben-Hinnom, mas Vale da Matança. Esta foi então a consequência daquela atitude. E o texto do profeta Jeremias mostra o desespero do profeta, querendo alertar o povo, dizendo: o que você está fazendo? A que nível vocês, seres humanos, estão chegando? Não faz sentido o que vocês estão fazendo. Não é à toa que Jeremias 20, versículo 4, vai dizer assim, pois assim diz o Senhor, eu farei de vocês um terror para si mesmos e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos pela espada dos seus inimigos. Eu vou entregar todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que vai levar eles para a Babilônia e vai matar eles à espada. Percebe só um detalhe aqui. No início desse versículo 4 fala o seguinte, que faria então esse povo um terror para eles mesmos, ou seja, eles iam sofrer as consequências desse ato absurdo que eles estavam cometendo, mas ainda eles fariam isso com as pessoas que eles tinham como amizade. Perceba aqui que essa atitude errada gerou um reflexo até nas pessoas que se relacionavam com eles. Porque detalhe importante observar é que se relacionavam, eles também, no mínimo, se não praticavam, eram coniventes com aquela atitude. É mais ou menos aquele ditado que fala assim que existem 4 pessoas sentadas numa mesa e de repente chega um nazista naquela mesa e senta. Naquele momento, se aqueles 4 continuarem sentados, significa o quê? Significa que não tem mais um nazista somente, agora tem 5 nazistas. Por quê? Porque esses outros 4, por mais que então, se não concordam com aquela presença, com o que aquela pessoa faz, não deveriam estar se relacionando com elas.
É mais ou menos o que fala o ditado: me diga com quem você anda e eu vou dizer com quem exatamente você é. Olhe só a importância de prestar atenção com as pessoas que estão nos influenciando. Isso aqui vai refletir nas consequências da nossa vida. Por isso, cuidado com o meio onde você está se colocando, porque ele vai impactar diretamente no seu futuro. Se não concorda, saia do meio, busque um outro meio para ter um reflexo diferente na sua vida. E o interessante é observar aqui que nenhum ato que aquele povo estava praticando naquele momento estava passando desapercebido ao Senhor. Tanto que a consequência ia ser o domínio do povo da Babilônia e a completa destruição da cidade, da sociedade e do povo. Mas claro, Deus amava esse povo, assim como ama eu e você. E ele alertou aquele povo das consequências dos atos abomináveis que eles estavam cometendo. Assim como Deus alerta a mim e alerta a você. Então nós devemos nos posicionar, lendo a palavra, entendendo o que o Senhor quer para a nossa vida e nos convertendo. A mensagem do profeta Jeremias é: reconheçam seus pecados, convertam-se e serão salvos. Em compensação, mantenham-se nos seus maus caminhos e vocês vão ter a consequência. E a consequência do pecado é a morte. Naquele caso, foi a morte física e pelo óbvio, porque a morte espiritual já havia acontecido antes por conta desse absurdo da desobediência que nós podemos encontrar nesses 2 versículos. Por isso, esse é o momento. Vamos prestar atenção, vamos ver o que o Deus, nosso Deus, está nos alertando, onde nós precisamos mudar e por conta disso nós vamos então daí moldar as nossas vidas às palavras do Senhor Jesus, que trouxe 2 mandamentos muito bem resumidos e ele falou o seguinte: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe as pessoas próximas a você, leia a Bíblia e se liberte. Compartilhe esse vídeo para abençoar outra pessoa também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!